Olá, estamos aqui dando continuidade na reflexão do livro de Gênesis. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 5. Tem como título A longevidade do período pré-diluviano ou antediluviano, como assim preferir. Nossa reflexão encontra-se em Gênesis, capítulo 5. Você, quando lê o capítulo 5 e vê aquelas datas, e fulano viveu 900 anos, 800, 700. Como você explica essa longevidade? Sou Oséia Souza, idealizador deste projeto THI. Seja bem-vindo a mais uma reflexão no livro Gênesis. O capítulo 5 do livro de Gênesis descreve pessoas que viveram vidas longas, tão longas que atualmente são inconcebíveis acreditar que elas viveram tanto, não é verdade? Observe o Brasil. O Brasil, de acordo com os livros de histórias, tem aproximadamente 500 e poucos anos. Em 500 e poucos anos do descobrimento do Brasil, olha quantas coisas nós temos. Já imaginou alguém viver mais tempo do que o Brasil tem de descoberto? Há diversas teorias sobre como o tempo era contado nesse período. Vejamos algumas delas. Alguns estudiosos dizem que, naquela época, o tempo era contado de forma diferente da nossa. Ou seja, as pessoas faziam aniversário 4 vezes no ano ou mais. Olha para mim. Será que o calendário daquele povo não tinha 360 nem 365 dias? Os anos eram menores, mas não sabe dizer de quantos anos e quantos dias eram os anos daquela época. Olha para mim. Será que os dias eram menores? Que os dias dos meses eram menores? Não eram de 28, 30 ou 31 dias. Por isso, os anos narrados no período antediluviano, antediluviano, não são reais, e sim simbólicos. Olha para mim. Será que eles têm razão? Leia o capítulo 4 do livro de Gênesis. Observe que a ciência estava bem desenvolvida naquele período. Os descendentes de Caim domesticaram animais, inventaram instrumentos musicais e desenvolveram armas ou utensílios de bronze, cobre e ferro. Portanto, a química já era bem desenvolvida naquela época. Antes de analisarmos o texto e o contexto, pergunto: você crê que os anos de vida daquele povo eram literais ou simbólicos? Realmente viveram 900 anos? 770 anos? Ou isso é alguma forma simbólica de falar de um período longo? O que você pensa sobre esse período? Independentemente do seu posicionamento, ou se você entende que aquele período é simbólicos ou literais, como você defende o seu ponto de vista? Se é simbólico, como que você descarta a literalidade?
é literal? Como você explica essa literalidade? Você deve estar se coçando todo ou toda para saber o que o texto realmente trata, não é verdade? Então, vamos direto para a análise. Em síntese, o capítulo 5 descreve o seguinte: Adão viveu 930 anos, gerou filhos e filhas e morre. Sete viveu 912 anos, gerou filhas e filhas e morre. Enos viveu 905 anos, gerou filhos e filhas e morre. Cainã viveu 910 anos, gerou filhos e filhas e morre. Maalalel viveu 895 anos, gerou filhos e filhas e morre. Jared viveu 962 anos, gerou filhos e filhas e morre. Enoque, o que andou com Deus, viveu 365 anos, gerou filhos e filhas e morre. Matusalém, o filho de Enoque, aquele que andou com Deus, viveu 769 anos, gerou filhos e filhas e morre. Lameque viveu 777 anos, gerou filhos e filhas, morre. No verso 32 do capítulo 5 do livro de Gênesis, observamos que há uma ruptura proposital do escritor. Você conseguiu perceber essa ruptura? O capítulo finaliza sem mencionar a morte de Noé. Este morre sem gerar filhas, somente filhos. Por quê? Já parou para pensar uma resposta desse porquê? Porque todos dizem teve filhos e filhas e morre. Noé é exceção. Todos que viveram até Noé morreram ou morrerão no dilúvio, exceto o próprio Noé, sua esposa, os 3 filhos dele e as noras, totalizando 8 pessoas. Após sair da arca, com o baixar das águas, é que o texto sagrado nos informa que Noé morreu com 950 anos. Lá no capítulo 9, verso 29. Noé entra em cena na história bíblica com a idade de 500 anos. Com este breve resumo do capítulo 5, agora podemos analisar a longevidade daquele povo. Pause o vídeo e leia o capítulo 1, o capítulo 5, versos 1 e 2, Gênesis. Aguardo você. Pausou o vídeo? Ótimo, então vamos prosseguir. Observe que no capítulo 5, verso 1, diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Verso 2: Homem e mulher os criou, os abençoou e os chamou pelo nome de homem, no dia que foram criados. Observe que os primeiros 2 versos não nos remete apenas para Gênesis 1, 26,
mas para o ato criativo de Deus, descrito nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Vamos analisar o capítulo 1, os versos de 6 a 9. Pause o vídeo e leia capítulo 1 de Gênesis, versos de 6 a 9. No verso 7 do capítulo 1, o texto registra que Deus fez a expansão ou o firmamento, depende da tradução que você está utilizando, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão ou do firmamento e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então, aqui nós temos o conceito atual que nós temos do planeta Terra é isto. Então, nós temos aqui a expansão, que a Bíblia vai chamar de céus. E aqui dentro do nosso planeta vai ter águas, e Deus vai fazer separação entre águas e águas, fazendo aparecer a porção seca. É aqui que está o detalhe da longevidade desse povo antediluviano. Ou seja, todos os povos de Adão até o momento do dilúvio viveram literalmente 900 anos, 365, 767, 969. Não importa. Estas datas que a Bíblia registra são anos literais. E pasme, neste período, eles morriam jovens, praticamente adolescentes. Observe o que diz o texto de Gênesis 1, verso 7, tendo esta imagem, que aparece aqui na sua tela, em mente. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Lembra que Deus vai chamar a expansão céus? Então, olha o texto novamente. E fez Deus separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Essa parte azulada aqui, contornando a Terra, o nosso planeta, essa daqui é o que o cientista vai chamar de camada de ozônio. E acima dessa camada de ozônio, o texto bíblico nos exorta, afirma que sobre a camada de ozônio, a expansão, há uma camada de água. Olha o que diz capítulo 1, verso 7. Que Deus fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão no nosso planeta e as águas que estavam sobre a expansão. No verso 8 do capítulo 1 diz assim: E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e amanhã o dia seguinte. Então, agora, lembrando que nós não conhecemos essa água que está sobre a expansão, porque quando nós analisamos a criação de Deus, nós analisamos com os dias atuais. E essa camada de água que o verso 7 do capítulo 1 diz que havia, ela caiu em forma de chuva na época do dilúvio. Portanto, nesse momento que nós estamos analisando o texto bíblico, era assim que a Bíblia descreve. Nós temos o planeta Terra, criou Deus os céus e a terra. Aqui dentro vai chamar de firmamento e sobre o firmamento a expansão que Deus vai chamar de terra. Camada de ozônio aqui nessa parte azulada. E acima da camada de ozônio, nós temos aqui uma camada de água. Então, observe a proteção que Deus faz no planeta para que o capítulo 5
aquela parte da longevidade seja não simbólica, mas literal. Vamos ver essa câmara de água por um outro ângulo, planeta Terra, e uma camada de água sobre a camada de ozônio. Você tem que ter em mente exatamente isso. Nós temos uma proteção chamada camada de ozônio, e sobre essa camada de ozônio, nós temos uma outra camada de água. Só que a água, ela tem a sua espessura, a água é grau, ela é refletora, ela vai refletir os raios solares. Então, quando os raios solares chegam aqui na Terra, no firmamento, o ambiente está muito, mas muito propício. Lembre-se de retornar ao período da audiência e não à leitura que fazemos hoje, 2000 anos depois de Cristo. Período antediluviano ou pré-diluviano, ninguém consegue datar quantos anos ocorreram antes de Abraão. Ninguém consegue datar. Nós só sabemos que existia um povo antes do dilúvio e que esse povo esse povo veio a falecer com o dilúvio, exceto 8 pessoas. E depois Deus vai fazer um recomeço, não mais em Adão, e sim em Noé. Então, o que aconteceu antes de Abraão, nós não sabemos o período. É impossível datar. E essas imagens estou utilizando, eu peguei em algum momento lá do Google, imagens extraídas do Google. Então, nós temos agora, já sabemos que nós temos o planeta Terra, o firmamento e a expansão, chamados céus. Nós temos a camada de ozônio e sobre a camada de ozônio, uma camada de água. Então, nós temos o Sol. Do jeito que o texto bíblico descreve, era assim. Nós temos aqui a Terra. Sobre a Terra, nós temos a camada de ozônio, essa parte azul, e sobre a camada de ozônio, uma camada de água. Então, observe que os raios solares, emanado aqui, vindo em direção à Terra, ela é bloqueada por essa camada de água. Então, o raio solar chega nessa camada de água que serve de refletor, de espelho, e devolve para o espaço os raios solares que são prejudiciais ao corpo humano, ao planeta. Então, essa camada de água serve, vamos dizer assim, entre aspas, muitas aspas, de uma espécie de filtro daquilo que pode ou não pode passar. E o mais importante é, além dessa camada de água, os filtros solares, os raios solares vão passar por ela, vai ser filtrado. Depois de filtrado por esta camada de água, vai passar por uma segunda filtragem, a camada de ozônio. Então, tudo o que acontece aqui no nosso ambiente, na nossa atmosfera, imagina aquela época de frio. Não frio para você colocar blusa, mas aquela temperatura amena, agradável. Aquele solzinho que quando a gente sai de dentro de casa, a gente não consegue nem abrir os olhos de tão gostoso que está o ambiente. Nós estamos falando deste período, onde não há fábricas poluindo, não há veículos motorizados, não há 7 bilhões de pessoas no mundo, chegando quase 8. Nós estamos falando do início da criação. O ambiente era simplesmente extraordinário. Totalmente propício para viver 1000 anos, como se fosse apenas os nossos atuais 100 anos. Graças a toda essa proteção que Deus fez sobre o firmamento. A camada de ozônio
e sobre a camada de ozônio, uma camada de água. Então, em Gênesis, capítulo 7, verso 4, diz assim: Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias, 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda substância. E ainda no capítulo 7, verso 10, diz assim: E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Não obstante, o verso seguinte diz: No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. O texto bíblico deve ser estudado com a mentalidade da audiência. Nunca, jamais, com conhecimento científico ou gramatical atuais. Para concluir essa reflexão sobre essa camada de água que desceu em forma de chuva, lembre que o dilúvio não foi somente uma catástrofe global, uma hecatombe, mas também a primeira chuva. Antes do dilúvio, a Bíblia registra que Deus fazia subir um vapor d'água e regava todo o solo. Não havia chuva. Capítulo 7, verso 12 de Gênesis diz assim: E caiu chuva sobre a terra 40 dias, 40 noites. Então, quando diz que vai romper as janelas do céu, lembre-se que nós estamos falando de um período muito antigo, que esse formato que nós temos do planeta Terra não era o formato que eles conheciam. O formato da época era este formato. Então, aqui nós temos esses vãos, e isso daqui era chamado as comportas do céu ou janelas do céu, e diz que elas vão se abrir. Este era o formato de mundo que eles tinham na época do texto bíblico, na época que Gênesis estava sendo escrito. Era esta a visão de mundo da audiência mosaica, e não a nossa. Então, quando ele fala de comportas do céu, ele está dizendo literalmente que há uma janela, porque esse era o entendimento que eles tinham da época. Então, como acabamos de ver no capítulo 7 de Gênesis, aquela proteção, aquela camada de água que estava sobre esta camada de ozônio, com o dilúvio, ela desce em forma de chuva. E o que ocorreu? Essa camada de água que servia de proteção para a camada de ozônio não existe mais. Por não existir mais, os raios solares que vinha direto para aquela camada de água, que água servia de espelho, tem grau, então ela vai repelir, refletir de volta para o ambiente onde o raio surgiu, no caso o espaço, e não mais para o Sol. Agora ele vai passar direto para a camada de ozônio. E a camada de ozônio não consegue mais repelir da mesma forma que a água repelia. Então agora os raios solares passam direto. E quando acabou aquela camada de água que desceu em forma de chuva, então aqui começa literalmente a degradação da camada de ozônio e não somente com a poluição, como nós temos estudado em nosso meio ambiente, em nossa época, nossa geração. Aqui começou a deterioração da camada de ozônio. Os raios solares
começaram a vir direto, perfurando, claro que isso depois de bilhões de anos, milhões de anos, centenas de anos, batendo diretamente na camada de ozônio. Então, agora que essa camada de água que protegia a camada de ozônio desceu em forma de chuva, agora que ela não existe mais, é fácil dar uma resposta. A pergunta que faço neste momento com esta imagem é: por que morremos? Não falo de morte violenta, falo de morte natural. Por que morremos? Ah, porque o pecado entrou no mundo. Sim, isso também, principalmente. Mas agora, no contexto morte, estou falando de morte natural. Por que morremos? Morremos porque as nossas células envelhecem. O que causa a nossa morte? Envelhecimento celular. Só para você ter uma ideia, a título de exemplo, quando vamos à praia ou tomamos muito sol, sol muito forte, ao retornarmos, alguns dias depois, quando esfregamos o corpo durante o banho, o que ocorre? Entre aspas, a pele solta quando voltamos da praia. A pele, entre aspas, não solta? Que pele, entre aspas, não é pele, que pele é essa? Aquela pele solta após um bom tempo exposto ao sol são chamadas células. Só que elas são células mortas. Então, de novo, por que morremos? Envelhecimento celular. Agora você imagina que sobre essa camada de ozônio havia uma camada de água. Imagine como que o raio solar chegava em nosso planeta. Era muito fraquinho. Não havia condições do envelhecimento tão rápido como nós conhecemos. As pessoas andavam dias a pé, praticavam exercício. Não academia, mas caminhavam muito. O que hoje os médicos tanto nos orientam, olha, você não tem tempo de ir à academia, desça 2 pontos antes da sua casa e vá aumentando os pontos até você conseguir fazer uma caminhada de 30 minutos por dia. Acostumou durante uma semana descendo 2 pontos antes, aumente um, desça 3, 4, até que você se encontre caminhando no mínimo por 30 minutos. E nesse período, eles faziam isso. Agora, pergunto a você, sabendo que ainda estamos no período antediluviano e que até o capítulo 7 havia uma camada de água sobre o firmamento. Aquele povo morriam jovens ou velhos? 300, 500, 700, 900 ou mais? Naquele contexto, era morrer jovem, praticamente adolescente. Os 800 ou 900 anos daquela época, morrer com mais ou menos os nossos atuais 80 ou 90 anos. Pergunto, hoje, com o pecado do jeito que está, com a poluição do jeito que está, o planeta não conseguindo gerar alimento para tanta gente, 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Tem gente que comemora 120 anos, 80, 90 anos. Você conhece alguém com essa idade? Com todo esse problema ambiental que nós temos, poluição das águas, consegue viver? E você acha que nesse período antediluviano era diferente? Eles não conseguiriam viver aquele período todo que a Bíblia registra. Então saiba que neste período, os 900 anos que a Bíblia registra, nos dias atuais, equivale aos nossos 90 anos. Os 800 anos, os nossos 80 anos. 700 anos, os nossos 70 anos. Então, essa data são datas literais. Exatamente
por causa desta camada de água que protegia a camada de ozônio. Após a análise da longevidade, vamos agora analisar os demais tópicos do capítulo 5. Longevidade resolvida é literal, não é figurado, exatamente por causa da camada de ozônio, e sobre a camada de ozônio é camada de água que se perde com o dilúvio. Por isso que após o dilúvio é que Deus diz que vai reduzir a idade do povo. O capítulo 5 precisa ser lido com fundamento dos relatos circunjacentes, isto é, os versos, capítulo 5, versos de 1 a 3, tem que ser lido em paralelo com o capítulo 1, versos 26 a 28, estabelece, sem dúvida, o elo entre a linhagem de Sete e a criação original da humanidade feita à imagem de Deus. No capítulo 4, versos de 17 a 24, deve ser comparado com o capítulo 5, versos de 1 a 32. Lembre-se que a revelação de Deus é progressiva e seletiva. Anteriormente, é narrado os dois filhos de Adão, Caim e Abel. Abel é morto por Caim. Este tem sua descendência descrita de forma sucinta no capítulo 4. O capítulo 5 inicia descrevendo a linhagem de Sete. Sete, que ama a Deus e que substitui Abel, é justaposto ao Caim, que ama a si próprio. Enquanto a genealogia de Caim apresenta a linhagem que porta maldição, sendo descrita como, entre aspas, descendente da serpente, e que termina com um assassino que gera um assassino. A genealogia de Sete apresenta a progressão da semente da promessa, ligando o fundador da humanidade, Adão, com seu fundador, Noé. Embora ambas as genealogias partilhem de vários nomes, Enoque, no capítulo 4, verso 17, com Enoque do capítulo 5, versos 21 a 24, e Lameque, capítulo 4, verso 18, com Lameque, capítulo 5, verso 25. Os personagens são radicalmente diferentes. A justiça e esperança exibidos por Enoque e Lameque, da linhagem de Sete, contrastam agudamente com a violência e desespero da linhagem de Caim. Enoque, o sétimo da linhagem de Sete, anda com Deus, em contraste com o sétimo da linhagem de Caim, Lameque, o bígamo e vingativo assassino, que ousadamente canta seus feitos violentos. O Lameque, na linhagem de Sete, busca o livramento da maldição do Senhor no solo, enquanto o filho de Caim, Enoque, tem uma cidade com seu nome. O filho de Sete, Enoque, invoca o nome do Senhor. A linhagem de Caim começa com uma cidade construída e termina com 3 filhos que portam a imagem divina como criadores de culturas de vários aspectos de civilizações nômade e urbana. Criadores de ovelhas, músicos, ferreiros e poetas. Entretanto, diferente da linhagem de Sete, não são caracterizados pela extensão de vida completa e plena. E eles, e suas culturas,
se tornam perversos demais para sobreviver ao dilúvio. Contrastando com a linhagem de Sete, os portadores da imagem de Adão, como criadores de culturas que agradam a Deus, são notados por suas vidas longas e plenas, não por suas artes e ciências. Noé é digno de sobreviver ao dilúvio. A linhagem de Caim leva ao juízo. A linhagem de Sete, à salvação. E se você tem sido ricamente edificado com as nossas aulas em vídeo, procure também visitar o nosso blog, o nosso THI. Lá também tem conteúdo escrito, onde você pode aproveitar tanto quanto as aulas em vídeo, só que lá de forma escrita. E neste momento estamos finalizando, concluindo o capítulo 5 e daremos seguimento no capítulo 6. Mas antes de finalizarmos essa nossa reflexão, quero chamar sua atenção de uma forma, inclusive, antecipada, perguntar se você percebeu que a origem do estudo sobre os fins dos tempos, isto é, o escatom dos gregos, ou o dia do Senhor dos judeus, surge em Gênesis e não com o Apocalipse de João. Você conseguiu observar que a escatologia surge exatamente em Gênesis 1, de 6 a 10? Em Isaías, capítulo 46, verso 10, Deus retrata que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, diz o Senhor, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Logo, com este estudo da longevidade no livro de Gênesis, você percebeu que toda a escatologia inicia em Gênesis 1, 6 a 10, passando pela chuva serôdia e temporã, descrita na Antiga Aliança, ou como é comumente conhecido, o Antigo Testamento. Então, sempre que você se deparar com escatologia, você precisa retomar a origem da escatologia. Por quê? Quando se deu o fim? Quando aquela camada de água que protege a camada de ozônio desceu em forma de chuva. Ela serviu de proteção. Ao descer em forma de chuva, a camada de ozônio ficou desprotegida e ali começa o dia. E quem estuda escatologia, além de voltar nesse momento histórico, também precisa compreender um período da nação de Israel, onde havia o período de chuvas, chamado serôdia e temporã. Você deve pegar isso quando estiver estudando escatologia. Você deve pegar um manual bíblico ou um dicionário bíblico e estudar de forma exaustiva esses dois períodos de Israel, que tinha a chuva serôdia e a chuva temporã. Aqui finalizamos a nossa reflexão no capítulo 5. Até o nosso próximo encontro.